Amigos do Saúde Digital, vou trazer um tema aqui para você: atenção domiciliar. E como a atenção domiciliar costuma andar com a tecnologia. Vou fazer uma timeline aqui na introdução desse nosso bate-papo. A medicina começou ali com o médico de família, né? O médico da cidade. E muitas das vezes o local de atendimento desse médico era o domicílio do paciente. Com o passar dos anos, a tecnologia foi evoluindo e a gente tem uma medicina hospitalocêntrica. A tecnologia começa a chegar no hospital, o médico vai junto dessa tecnologia e o paciente também. Agora, a evolução da tecnologia começa a ter o que nós chamamos de point of care, com as tecnologias indo para próximo do paciente e tendendo a sair do hospital. E aí nós temos uma medicina que deixa de ser hospitalocêntrica e deve ser paciente no centro. E com isso, a atenção domiciliar tem suas movimentações e eu quero trazer isso aqui hoje com o meu colega médico, colega lá da São Leopoldo Mandique, professor Juliano Di Másio. Julie, eu carinhosamente, Julie, é uma honra estar recebendo você aqui. Saiu lá de Campinas para gravar aqui comigo. Obrigado. E você é o fera disso, né? Você é um médico de família e comunidade e sabe tudo desse tema de atenção domiciliar. Mas antes da gente entrar no tema, fala do seu background aí para mim. É um prazer, Lorenzo, estar aqui. Um convite maravilhoso estar aqui no podcast Saúde Digital. Obrigado você que está nos acompanhando. É uma satisfação, né? Eu sou médico de família e comunidade, sou de Campinas, né? Sou ponte pretano. E nasci e vivi em Campinas, né? Fiz faculdade na PUC de Campinas, me formei em 2002. Depois fiz residência de medicina de família e comunidade na Unicamp. Depois eu fiz geriatria, especialização, extensão lá, e comecei a dar aula na residência da Unicamp de 2007 até 2015, e para o 4º ano de medicina, e fiz o mestrado em epidemiologia, fiz o doutorado em ciências, né, no ensino em saúde. Eu sou professor universitário, né, então desde 2007, e estou na Mandique desde 2013, desde o início dela até hoje, 2024, 11 anos de Mandique, coordenando as disciplinas de atenção primária e a residência de medicina de família e comunidade. Trocamos muita figurinha lá, né? Trocamos. É um espaço de construção, né? Legal. Que busca excelência, esse inovação. ambiente universitário ele é muito satisfatório, né? Muito legal. E você também tem uma importante participação, atuação na medicina de família e comunidade enquanto associação, né? Queria que você contasse para a gente. Logo na residência, a gente já fundou a Associação Paulista de Medicina de Família em 2005, eu fui diretor, depois fui vice-presidente, fui presidente de congressos estaduais. 2011 a 2013 fui presidente da Associação Paulista de Medicina de Família e Comunidade, e aí depois eu fui para a Brasileira. Fiquei diretor científico da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade de 2016 a 2020. Então, sempre tive essa coisa do associativismo, né? Acho que é importante para o médico, e eu gosto, né? A gente aprende na igreja essas coisas também de lidar com o público, trabalhar, diretoria, fazer eventos. E sou também diretor comercial e marketing da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, que é como se fosse a sede da APM, né, da Associação Paulista de Medicina em Campinas, é a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Que, aliás, é extremamente forte e tradicional e antiga, né? É isso, Muitos 99 anos. Ano que vem estamos cuidando já da festa do centenário, das comemorações do centenário. Deixa eu te contar, define para mim a atenção domiciliar, por favor, porque a gente tem home care, a gente tem cuidados paliativos, a gente tem várias coisas que estão debaixo desse guarda-chuva. Eu queria que você fizesse esse panorama para a gente. Isso. A atenção domiciliar, ele é este guarda-chuva mesmo, como você falou, que engloba algumas situações específicas, mas ela é o que se propõe a prestar uma atenção no domicílio, né? E aí você tem algumas coisas que são diferentes. Então, o cuidado domiciliar é quando a gente está falando exatamente daquilo que está sendo prestado, né? O delivery, né? Do que está sendo feito para o paciente. Você tem a internação domiciliar, que é uma outra coisa. Às vezes as pessoas confundem. A atenção domiciliar é o campo de atuação, de conhecimento, né? E a internação domiciliar é quando o paciente fica internado em domicílio, né? E o home care, ele tem a ver com aquilo que se entrega, né? Que você busca prover em termos de dispositivos de cuidado, de atenção no ambiente domiciliar, né? E aí, como você disse, tem essa coisa do acesso mesmo, né?
Eu fiz essa timeline na introdução. Você vê dessa forma em que a gente tinha a medicina, nos primórdios ali da medicina, o médico muito próximo do paciente, né? Tem aquela frase que eu não vou recordar aqui ao certo, mas se você não curar, pelo menos você cuide, né? Então, o ato de cuidar estava muito associado à figura do médico. A gente talvez nem tinha as outras profissões da paramedicina, vamos dizer, ou os outros profissionais de saúde, e estava muito ligado àquele médico que estava presente no domicílio, né? Muitas vezes o velório era feito dentro da casa, né? E isso, eu que venho de uma cidade de interior, os meus avós, eu me lembro que foram velados dentro da casa deles, né? E tinha muito essa presença do médico ali, que cuidava. E a gente foi perdendo isso um pouco com os convênios, e agora parece que isso não só é uma tendência, como é uma importante saída para o sistema de saúde. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Primeira coisa é a questão da necessidade de saúde. Ela vem antes de tudo, né? A necessidade, a pessoa ficar doente. E aí, quando a gente fala até o século XVIII, XIX, você não tinha grandes centros hospitalares, né? Os hospitais, eles passam a ganhar pujança realmente no século XX, né? Até porque aí sim a tecnologia tem um momento aí, né? Um raio-x, né? Na década de 50, quando chegam os primeiros raios-x, ou 40 para o Brasil, era uma sala inteira para você fazer um raio-x. E hoje você tem ultrassom que você faz em domicílio, portátil. Então tem primeiro uma discussão do que é a necessidade de saúde. E hoje as pessoas, para se movimentarem, ou dependendo da circunstância, não há necessidade de você estar no ambiente hospitalar. Então a gente passa a ter, sim, o cuidado em casa como mais um recurso. Então a primeira coisa é uma necessidade, e a outra coisa é o recurso. Hoje é possível você prover dispositivos, equipamentos, monitoramento, controle, alarme, que você consegue colocar isso dentro da casa do paciente. Eu tenho paciente hoje que ela já me uma empresa que cuida da segurança dela, que ela tem um alarme no celular, ele me aciona. Então, quando se for acionar um bombeiro, eu sou médico. A cada mês eles fazem um contato de novo. Olá, doutor Juliano, é o senhor que está aí, né? No caso da paciente tal, tem um problema, é o senhor que a gente deve contactar. Por quê? Porque ela pode cair no banheiro, ela mora sozinha, ela tem 88 anos, mas ela é funcional, uma paciente que está bem. Então, você tem uma série de ações hoje, dispositivos que promovem a condição de você tratar em domicílio como recurso, né? E como você acredita que a atenção domiciliar pode trazer mais sustentabilidade para o setor de saúde? Dizia, né? Uma medicina hospitalocêntrica, ela é mais custosa, ela custa mais. À medida que a gente tem uma atenção primária mais eficiente, e os países que são prósperos nisso e nos trazem essas informações, esses dados, a gente consegue ter melhores desfechos, melhores indicadores. Como que a atenção domiciliar ela melhora desfechos e contribui para a sustentabilidade do setor de saúde, para não termos uma medicina hospitalocêntrica gastadora? Eu acho que tem essa questão da gestão dos recursos, né? Então, quando você fala que o ambiente domiciliar pode estar liberando um leito que é obrigatório para um paciente que não vai conseguir ter acesso a uma intervenção que só é possível ser realizada dentro do ambiente hospitalar, você passa a avaliar a necessidade disso. Então, você hoje tem situações de pessoas que estão dentro do hospital que poderiam também estar sendo cuidadas em domicílio. Um paciente, por exemplo, que está recebendo, já fez uma cirurgia, está tomando antibiótico intravenoso. Ele não precisa ficar no ambiente hospitalar, onde ele tem aumento de chance de infecção hospitalar, de transmitir para outros, de pegar, né, esse leito que passa a estar disponível, a possibilidade de você estar provendo esse recurso dentro da casa dele, ele comendo em casa, a hotelaria que você passa a não gastar. A gente sabe, você sabe
melhor do que eu a questão de como a gente tem os gastos em saúde. Às vezes é um hospital próprio, às vezes é um hospital que é vinculado a um convênio ou um banco. Então, assim, a gente tem... E mesmo a questão do que o convênio pode entregar hoje para você, a gente sabe que a alta compartilhada é importante, não é alta precoce, porque não pode ter nem alta antes nem depois. Mas você poder fazer uma decisão compartilhada e esse paciente está recebendo recursos que antes eram exclusivamente do hospital dentro do domicílio, você ajuda a equilibrar, a equalizar os recursos. Então, óbvio que é um suporte que é necessário, você precisaria ter uma equipe que trabalhe nesse sentido. Mas você, basicamente, hoje você consegue, primeiro, ir ao encontro das necessidades da família que quer tirar o paciente, que quer voltar para casa antes. Né? A gente sabe como o idoso sente muito estar fora do seu ambiente. Né? Todo mundo que tem cachorro que fica mais velho sabe como o cachorro às vezes está cego, está surdo, mas o cachorro, se não dá nada na casa, ele sabe onde ir. Né? O idoso, a gente convive com um idoso que não quer sair da casa dele. Às vezes, e o próprio, eu não estou nem só falando da morte, nem estou falando do cuidados paliativos. Hoje a gente tem o idoso que está lá 7, 10 dias dentro do hospital e pode estar em casa recebendo o suporte necessário, né? Que não também falte recursos para que ele tenha que voltar para o hospital. Não é isso. Mas essa equalização, certamente, isso é um caminho que é inexorável. Ele está dado realmente e vai ser uma questão só dos convênios, e todo o setor saúde realmente, e a gente está vendo já esse incremento aí dentro de investimentos aí no setor do atendimento em casa. Se organizando para isso. Sem dúvida. Aí agora eu vou estar aqui pensando com a cabeça da fonte pagadora. Tá? Hoje no Brasil, fonte pagadora da medicina out of pocket privada é plano de saúde, né? Tem plano de saúde e SUS, mas vamos pensar com a cabeça do plano de saúde. A gente tem o prestador de serviço, que é o hospital, que ele vai ter que se posicionar ou eu ofereço isso como uma extensão do meu hospital, para eu não perder essa receita, né? Então, sim, o hospital, cara, tem meu leito aqui, que custa X, e se esse cara for lá para casa dele, eu vou te cobrar Y. Esse X e esse Y, qual que é maior? Tem evidências assim mostrando que o Y, que é o cuidado domiciliar, ele é mais barato para o sistema do que o X? Como que funciona isso? A minha pergunta é porque eu tendo a ver pouco isso acontecendo e muita judicialização. Então, eu queria entender, o Y realmente é mais barato do que o X ou a gente ainda não encontrou uma maneira de retirar atriz, melhorar processo para fazer isso acontecer? Você está coberto de razão que a gente ainda não tem isso daí fechado. Mesmo a gente procurando, as evidências científicas não são robustas hoje no sentido de você ter clareza, porque hoje a gente fala de critérios de elegibilidade para a internação domiciliar. Então, você tem que cumprir. Então, um paciente que usa estomias, gastrostomia, um paciente que usa oxigênio domiciliar, que está com um catéter vesical, então qual o custo desse paciente dentro do hospital e dentro do domicílio? Né? Então, aí você vai passar muito a olhar quanto à hotelaria, depende se você está num grande centro urbano como São Paulo, é uma realidade diferente você estar em São Paulo e no resto todo do Brasil. A gente tem muitos Brasis, né? Mas o ponto central do que você está perguntando será que a gente tem clareza de todas as condições que hoje podem se dar no ambiente domiciliar e até que ponto isto é lucrativo ou não? E aí eu posso te falar claramente que hoje ainda a gente tem uma resistência bastante grande das fontes pagadoras em arcar com isso. Por isso que você tem hoje um checklist que tem uma pontuação, se você pode ter enfermagem 12 horas, o que o convênio tem que te dar. Então, a gente sabe que a ANS está trabalhando nesta equalização, porque enquanto não for uma pedra no sapato, um problema real para todos, a gente não vai achar um meio termo. E aí acaba judicializando demais. Então, eu tenho muitos pacientes, eu estou com uma paciente ontem, uma empresa, o convênio contrata uma empresa, a empresa presta serviços domiciliares. Esta pessoa procurou um médico na minha cidade e eu vou prestar serviço via esta empresa, ou seja, eu sou um quarteirizado. Né? Então, para o convênio, esta pessoa ficar em casa ou ficar dentro do hospital está custando muito. O quanto depende de uma série de situações. O hospital está precisando de leito, tem leito
vacante ou não. Então, tem toda uma situação que depende muito da realidade, do que são os convênios cooperativas, convênios vinculados a bancos, ou, né, a gente tem muitas empresas que militam nessa área, mas não está fechado isto, porque depende muito do tipo do paciente. É um paciente que já está em cuidados paliativos, é um paciente que não está, é uma criança em cuidados paliativos. Então, veja, você tem situações dentro da medicina muito mais complexas do que hoje você tem dispositivos e recursos dados. Perfeito. A complexidade ela é gigante, né? Porque se você pega do ponto de vista do prestador, o hospital, ele desenvolver esse leito externo de uma maneira competitiva exige um trabalho hercúleo para ele, né? Porque ele não é o que ele faz, ele sabe entregar o cuidado ali dentro das quatro paredes, né? Ele fazer essa extensão para ele não perder essa receita e ser competitivo é muito difícil e muitas das vezes ele não quer, porque na hora que ele tira esse cara, tá vagando um leito que tem o custo da ociosidade desse leito, né? E ele não, e muitas das vezes esse paciente que sai não vai cobrir o custo da ociosidade. Segundo ponto, a gente talvez não temos profissionais treinados para criar processos que sejam custo-efetivos, né? Então, quando a gente não tem processos bem estabelecidos, boas indicações, você falou a primeira palavra aí, necessidade, depende da necessidade, né? Sim. De indicações documentadas, fica muito a critério do que eu acho, do que eu julgo. Perfeito. E aí pode ser 8 ou 80. Você trouxe uma coisa que é assim, quando a gente vai falar estrutura, processos e resultados. Então, a estrutura, qual é a estrutura que você precisa? Você precisa de bomba de infusão? Você precisa de enfermagem 24 horas? Você precisa de fisioterapeuta, fono, TO? Então, assim, às vezes é melhor esse paciente estar dentro do ambiente hospitalar, que está tudo muito mais acessível, né? Então, assim, qual é a situação? Eu tenho paciente que ficou 9 anos com sequela de AVC, paciente teve AVC com 50 anos, ficou até os 59 em domicílio. Esse paciente também custou muito para o convênio, certo? Agora, ele teria ficado 9 anos dentro do hospital? A gente não vê. Você conhece algum paciente que ficou 9 anos internado num leito de hospital? A gente não vê essa realidade, né? Então, tem uma situação de qual intervenção que você está fazendo, até quando esta é uma intervenção necessária e desnecessária. Isto a gente pode procurar os números, mas a gente ainda não tem clareza real. É impossível você ter, porque depende muito da complexidade que você tem, do suporte que você tem, do município que você está, e você traz essa questão da formação de profissionais. A gente tem cada dia mais profissionais da saúde, médicos, fisioterapeutas, fono, enfermeiros que estão se capacitando, mas hoje a gente não tem uma formação em escala, né? O que a gente sabe hoje a gente tem clareza que tem pacientes que dentro do hospital estão lá de maneira desnecessária, né? E hoje, eu estava vindo para São Paulo aqui, você vê, é tudo muito lotado, é tudo muito já ocupado, segmentado, né? E ocupado. Então, assim, para onde vão crescer os grandes hospitais? E aí a gente tem que parar para pensar que o domicílio é um potencial braço de capilaridade do cuidado. Extensão do cuidado. Agora, aí o que acontece, né? A judicialização, pelo menos no panorama atual, até onde eu sei, os juízes têm dado muito ganho de causa, né? Então, bateu lá, a chance de conseguir a judicialização, ela é grande. É isso mesmo. A gente tem sim. Tem momentos que, às vezes, o convênio nega, glosa, não permite, e a família acaba entrando pela judicialização e o juiz dá uma sentença aí que realmente o convênio acaba tendo que cumprir. Arcar com isso, e vai contratar empresas especializadas nisso ou profissionais, né? Tem alguns convênios que têm equipes, mas tem convênios... Então, assim, o que é um paciente de média complexidade, o convênio normalmente hoje ele tem a equipe dele. Mas o de alta complexidade, então, um paciente que está precisando ser sondado, então tem que aspirar, tem que ter fono, físio 3 vezes por semana, médico 1 vez por semana, a cada 15 dias. Então, isso é via judicial realmente que as coisas, infelizmente, vêm se dando. Então, nesse panorama, a gente tem o paciente ou a família do paciente, os cuidadores desse paciente cada vez mais instruídos e com acesso à informação. Isso. A gente tem cada vez mais advogados, um sistema
que chega fácil, né, que provê acesso à judicialização para o juiz dar ganho de causa. Então, essas judicializações começam a acontecer. Do outro lado, a fonte pagadora ela precisa se organizar, porque não dá mais assim para entender, vai judicializar, vai demorar. Não está demorando, então eu estou pagando. Então, se eu me organizar para prover esse serviço, pode ser que, no final das contas, o custo saia menor. E aí que eu quero falar do ponto de vista de oportunidade, né? Eu acho que a minha cabeça, Júlia, ela fica... Onde está o problema, onde está a oportunidade aqui, né? Isso. E aí, cara, eu fico pensando... Então, a judicialização está cada vez mais aumentando. A gente vê a verticalização nos convênios é uma máxima, é uma realidade, é um caminho que dificilmente ele vai ser deixado de lado, vai ser voltado atrás. Inclusive, as cooperativas médicas tendem à verticalização, o que me mostra que a atenção domiciliar é um baita de um negócio para quem entende e para quem quer oferecer serviço, incluindo os médicos. Onde que tem problema, eu gosto de ver solução, né? Então, eu vejo muito médico reclamando. A gente é professor lá e não sei se você percebe isso. Às vezes, cara, eu dou aula lá para o 3º ano, os meninos com 20 anos, 21 anos, sem brilho nos olhos, por ser médico, desalentados, sem esperança com a profissão. E eu falo, mas se você está sem esperança, com 20 anos, no meio da sua faculdade, imagina quando você chegar lá. Isso para mim é inadmissível. É inadmissível um estudante de medicina sem esperança da profissão. E aí, quando eu vejo isso, olha a oportunidade que a gente tem aqui para organizar serviços, para retirar atritos, para melhorar processos, para ajudar essas fontes prestadoras de serviço a profissionalizar, a retirar atrito, melhorar processo, fazer protocolo, ter indicações claras. Você concorda que Sim, tem uma baita oportunidade? O equilíbrio entre a necessidade, os recursos, né, e o custo, ele é fundamental. Né? Por isso, quando eu falo assim, eu não vou falar para você que eu sou contra a judicialização, porque as pessoas têm direito. Claro. Então, mas veja, a gente deveria, do ponto de vista de todas as pessoas, todos os personagens envolvidos, saúde, né? E conseguirem pensar, né, o jurídico, os convênios, entidades médicas, e conseguir pensar para as coisas se equilibrarem, para a gente reduzir danos. Na verdade, a gente teria que reduzir danos porque o custo em saúde está muito elevado, né? E aí tem essa questão da janela de oportunidade, do nicho, né, de mercado, que é o cuidado domiciliar. Então, veja, hoje a gente tem, vou falar de experiência de empresas que começaram a fazer e não se sustentaram por 5 anos. Tiveram um grande crescimento, porque após 2 a 5 anos que começa a ter problema trabalhista. Então, o técnico de enfermagem que entra contra a empresa, isso daí, uma empresa que está começando, isso daí acaba sendo um problemão. Então, nós ainda temos realmente vieses, né, ameaças aí, né, pensando aí numa análise SWOT, tem uma ameaça. Então, você precisa ter cuidado, porque você lidar com a mão de obra hoje é um desafio. Então, uma mão de obra que fica dentro da casa de um paciente, 12 horas seguidas, né? Depois de 3, 6 meses. Então, será que essa banalização do cuidado, isso que você trouxe do aluno, será que isso não acontece com os demais profissionais? Então, veja, para o médico é sim uma possibilidade, independente até da especialidade que ele vai fazer. Eu fiz medicina de família e comunidade, mas às vezes o intensivista, o oncologista, né? Ou todas as áreas todas as especialidades médicas que podem atuar dentro do cuidados paliativos. A gente ainda tem uma questão muito hospitalar, mesmo dentro dos cuidados paliativos, mas do ponto de vista do domicílio é possível sim que esses estudantes se apaixonem. A gente às vezes está no centro de saúde, né, e está lotado, tem sala, vamos fazer uma visita domiciliar. Você vai conseguir ver. E a capacidade que tem de você conhecer o paciente no domicílio é algo fenomenal. Eu nunca esqueço de um caso que a paciente começou a ter uma diarreia. Ela era paciente daqui de São Paulo. E aí ela contou para mim, e ela começou a ter uma diarreia e uma dor abdominal. E aí, quando eu fui vê-la na casa dela, eu fiquei pensando, nossa, se essa paciente, ela estava tomando um remédio que era 1 vez ao dia, trocou pelo outro que era 3 vezes ao dia, né? E por acaso ela tinha começado a tomar
metformina. Então, ela começou a tomar 3 metforminas ao dia e foi tendo uma diarreia, uma cólica, uma dor e um mal-estar. E eu fiquei pensando nessa mulher chegando no pronto-socorro de um hospital terciário. Ela ganha uma colonoscopia, uma angiotomografia em 24 horas. Né? E aí, a hora que eu traz os remédios aqui. Ai, doutor, não, mas tem uns que estão lá na gavetinha. Pega, filha, pega essas novas que estão na gavetinha. Quando veio, eu falei, essa aqui não, essa aqui eu tô tomando 3. Eu falei, mas isso não é 3. Não, esses não são 3. Ela falou, não, são sim. Eu falei, não, pega a receita. E aí eu consegui chegar ao diagnóstico dela, que não era uma colite de outras causas ou nada mais grave, nem câncer, nem nada assim, que veja, um gastrocirurgião que recebe uma paciente assim, ele quer se cercar de que ela não tem algo mais grave, e aí a hora que você abre uma gavetinha, ela é capaz de trazer a resposta aí de maneira crua. É sensacional, e você falando, né, se a judicialização, ela é uma falha na resolução do problema entre contratante e contratada, né? Por exemplo, eu tenho um contrato com você. Para a gente judicializar essa relação minha e sua, é porque falhou todas as possibilidades da gente resolver os nossos problemas por nós mesmos, né? Mas é uma brecha também, eu concordo que você é falha, mas é uma brecha. É uma brecha. É uma brecha para o sistema agir. Boa, né? Boa. Mas aí a brecha, acho que está dentro do pacote de falha. Porque se você não está oferecendo isso e o paciente sabe que isso é possível, você, enquanto prestador, deveria oferecer. E você deveria encontrar uma forma viável e lucrativa de oferecer. Então, eu acho que o momento atual da atenção domiciliar é encontrar maneiras positivas de oferecer com uma custo-efetividade, né, e que não caia na judicialização. E para isso, Julie, a gente vai ter que estruturar esse pilar da educação, que, na minha opinião, ainda está muito hospitalocêntrica. Com certeza. Né? A gente sabe o quanto a grande maioria dos profissionais ainda tem uma formação estritamente hospitalar. E mesmo quando você leva para a atenção primária, a gente também lida, às vezes, com dificuldades. Né? Então, ela não resolve tudo. Do jeito que a atenção domiciliar ela é insuficiente para dar conta das necessidades de saúde. O que a gente só olha é que a gente, primeiro, tem um Brasilzão, né? 6 mil municípios com realidades muito diferentes, né? E quando a gente olha mesmo para um contexto de grandes centros urbanos, a gente vê a questão, o tempo. Hoje tem pessoas que moram 1h30, 2 horas de chegar num pronto-socorro que são 10 quilômetros. Né? Então, assim, essa pessoa poder ser atendida em casa. E como que você lida com isso do ponto de vista de formação? A gente sempre fala, não tem VDU, não tem visita domiciliar de urgência. Urgência é num pronto-socorro. Eu não viro raio-x, eu não viro eletrocardiograma, né? Eu não viro enzimas cardíacas. O paciente pode estar infartando, eu não vou falar, não, segura aí que eu sou o super doutor de que estou chegando. A gente não tem. Então, mas o acesso que hoje você consegue fazer numa consulta online, tem pacientes assim. Ela me ligou no domingo, doutor, estou com uma dor de cabeça. E eu fui ontem vê-la, ela já estava melhor. Né? Então, essa capacidade do cuidado integral e acessível, ela é fenomenal. E isso está dentro do ambiente da atenção primária. Então, a atenção domiciliar é um braço também, né, de atuação da atenção primária. Então, a gente fala do cuidado coordenado. Não é nem domicílio, nem hospital. Quem é que está coordenando este cuidado dentro dessa rede de atenção à saúde? Seja da saúde suplementar ou do SUS? Ninguém. Ela tem sido muito coordenada pelo próprio mercado, né? De alguma maneira. O mercado regula. O mercado regula. Então, a judicialização, infelizmente, ela é uma das situações que está dentro da realidade de mercado hoje. Agora, eu costumo dizer que olha a oportunidade para o médico melhorar processos, retirar atritos. Quando a gente enxerga isso do ponto de vista de um negócio, eu gosto de falar que o médico precisa de 5 camadas, que a faculdade não ensina. Marketing, vendas, gestão, finanças e tecnologia, que suportam essas outras 4 camadas anteriores. Existe uma oportunidade, e o médico pode ser o protagonista disso,
como de fato você é, eu conheço o seu trabalho e sei que você faz isso, de conversar e trazer soluções para isso que está muito difícil. A judicialização não pode ser o caminho, a judicialização é a falha de todo o processo, mas há de haver, né, precisa ter pessoas que entendam de gestão, de finanças, de vendas, Perfeito. De marketing, para resolver esse problema e entregar valor para o sistema. Me dá um exemplo da sua. A atenção domiciliar hoje é interessante enquanto um negócio para você? É sim. É algo que, além da questão do cuidado humanizado, do ponto de vista de negócio, é algo muito interessante, desde que você saiba onde você está lidando. Então, eu atendo só particular e eu tenho um valor para o meu consultório, que não é um valor barato, é um valor ok de consulta, e ele é 30%, 25% maior quando eu vou no domicílio. Isso tudo na minha cidade, que é uma cidade pequena, Amparo. Mas quando eu faço em Campinas, eu já tenho que ter um adicional a mais, porque eu vou mais longe e vou ficar mais tempo, né, até eu chegar. Então, a minha hora acaba sendo... Então, eu vou equalizando. Então, eu tenho um valor da visita domiciliar em Amparo e um valor da visita domiciliar em Campinas. Mas, veja, além disso, olha o que você está falando, que coisa bacana. Eu cuido de uma senhora aí, eu já cuidei dela há uns 5, 6 anos atrás, ela tem convênio, e ela teve complicações, e aí, realmente, ela continuou com o convênio, internou muitas vezes, e a filha voltou a me procurar há um tempo, e ela não é satisfeita com o que o convênio entrega para ela. E eu passei e fiz as consultas no valor que eu tenho. Aí, ela entrou com uma judicialização, e o convênio está tendo que pagar, e contratou uma empresa para fazer o cuidado domiciliar. E a empresa não tem nenhum médico na cidade. E ela falou, olha, quem me atende aqui é o Dr. Juliano de Marzio. E a empresa me ligou, fez contato. E perguntou, doutor, o senhor poderia ir atender prestando esse serviço? Eu tenho empresa também, né? Uma pessoa jurídica também. E eu falei assim, qual é o valor que vocês costumam pagar? Eu falei assim, a gente paga X, que é metade do valor do que eu cobro. E eu falei o seguinte, olha, se a gente conseguir trabalhar, você quer que eu veja a cada 15 dias, e você vai ter uma equipe multidisciplinar que vai conversar comigo, uma enfermeira, fono, físio, vocês vão ajudar essa paciente, que a filha está muito cansada. A filha está com uma sobrecarga ocupacional, porque essa é uma coisa do cuidado domiciliar. A sobrecarga ocupacional de alguns familiares é algo muito importante, muito difícil. E a gente que cuida da pessoa e da família, então assim, olha, eu consigo fazer para você pagando este teto que você falou que você consegue, que é menos do que eu cobro. Mas eu quero ir a cada 15 dias, de maneira sistemática. E entregar o seu trabalho, aquilo que te dá brilho nos olhos para fazer, né? E a alegria dela, falou, doutor, que bom que é o senhor que vai continuar cuidando da minha mãe. Esse é o ponto. Olha como é que passou aí, gestão, marketing, finanças, vendas. Né? Passou isso na sua cabeça numa ligação. Por quê? Porque você está antenado com isso. E deixa eu só te contar uma história. Em 2010, a minha primeira atividade empreendedora chamava Portatus. Eu criei uma empresa, eu tinha um ultrassom que cabia numa dessas malas que vai na cabine de avião, dessas malas de rodinha. Eu ia na casa do paciente. Além disso, eu fiz faculdade pública, fiz internato rural, então eu visitei muitos domicílios, eu sei o que você está falando. Não segui esse caminho, né? Não segui esse caminho de atender em domicílio enquanto radiologista, mas pude experimentar um pouco o lado que às vezes ele é um pouco intangível dentro desses 5 pilares, que é o lado do que eu vou chamar aqui de privilégio do médico. Que poucos profissionais têm este privilégio. O privilégio de ajudar um paciente numa das horas mais difíceis dele, né? Dos momentos mais vulneráveis dele e da família. Esse privilégio, quando você tem esses 5 pilares bem calcados no chão, marketing, finanças, vendas, gestão e tecnologia, esse privilégio, ele é sustentado de modo que você possa sempre
ter alimentado esse privilégio. O problema é que quando você tem um desequilíbrio desses 5 pilares e que você não consegue sustentar esse privilégio. Sim. E aí a gente tem um médico que se sujeita a atender 50 fichas num período, e ele fica anos atendendo 50 fichas e ele não está fazendo nada para parar de atender isso. E ele está falando mal da profissão que ele tem. Então, o que eu quero chamar a atenção é que esses pilares de um negócio, eles precisam sustentar esse privilégio, esse propósito, esse brilho nos olhos. E quando você tem esse casamento, isso é muito legal e sustentável. E é isso que eu vejo em você, né? Você é arquiteta para ter o privilégio de chegar na casa do paciente e eu creio que você pode atender um paciente no Jardim Europa de São Paulo, como você pode atender um paciente na zona rural. Na zona rural. E são diferentes. É muito diferente. É muito porque comem coisas diferentes, né? E a gente sabe quanto os determinantes sociais da saúde interferem. A competência cultural, a questão da relação de cuidado, de necessidade, da espiritualidade, tudo interfere. E você concorda com o privilégio? Não, concordo muito, mas olha que coisa bacana. Ontem eu recebi uma propaganda, alguns médicos indignados, assim, R$ 9,90 para fazer uma receita. Você viu isso? Eu vou te mandar. R$ 9,90 para fazer. Vou te mandar. E aí entrou uma discussão, e quando foi à noite, a cuidadora de uma paciente, a filha de uma paciente, falou: doutor, desculpa, vai acabar o remédio da mamãe amanhã. Minha paciente, eu a vi há 35 dias atrás. O senhor poderia fazer a receita? Eu falei: posso, e enviei digitalmente. Aí ela falou: doutor, eu pago para o senhor depois. Eu falei assim: olha, eu tenho 22 anos de médico, eu nunca cobrei uma receita. Porque a gente não vende receita, né? Você não vende salvação, você vende cuidado. Isto também é um produto. Agora, eu vendo no meu cuidado, eu vendo acesso. Então, o meu WhatsApp é parte do meu trabalho. Eu tenho horas do meu dia, cada hora eu tenho 20 minutos que é para o meu WhatsApp. Então, a gente tem que lidar com uma ferramenta que pode ser bem utilizada e mal utilizada. Tem horas que eu falo: olha, agora eu quero ir na casa da senhora, agora a senhora vai para o pronto-socorro. Agora eu quero que a senhora venha ao meu consultório. Eu tenho consultório, né? Então, 50% da minha demanda hoje é no consultório, 50% é em domicílio. Mas eu, particularmente, esse privilégio... Eu tenho o privilégio de acordar, às vezes, num sábado e fazer uma visita domiciliar. E depois vou jogar beach tênis. Cara, que isso para mim é uma satisfação, porque eu não vou ficar cansado. Eu vou porque eu quero, eu vou porque eu acordei com vontade, eu vou porque eu estudei o caso. Eu tenho um grupo de médicos, especialistas focais, que eu discuto o caso. Né? Pneumologista, o CIUF, que eu ligo... Discutir esses casos lá dentro desse Desconect. Realmente, assim, então é um privilégio, é uma satisfação que você tem ao encontrar o paciente, né? Ontem eu fui fazer uma visita domiciliar para uma paciente e eu vi a filha também. Eu fiz 2 consultas em uma. Quer dizer, quanto tempo eu ia ter que levar para ficar, às vezes num plantão, eu ganhei mais do que um médico ganha num plantão de 12 horas. Então, e eu falei para ela: olha, a senhora pode pagar? Ela fez assim: não posso, doutor. Falei: então vamos combinar, se a senhora me paga tanto. Não, doutor. O que o senhor faz por mim há tantos anos, eu vou pagar o valor cheio. E ela quis pagar o valor cheio. Então, assim, a generosidade que tem, a reciprocidade, isso mesmo é um privilégio. É uma construção. É isso. Eu acho que o negócio, né, a pessoa que ela consegue trabalhar. E não é só, existem outros profissionais, é óbvio, que trabalham tendo o privilégio de atender seus clientes, né? Só que isso, na minha opinião, é fruto de primeiro uma semeadura. Você vai semear o campo, você vai arar a terra, aí você vai jogar a semente, aí você vai aguar, aí você vai podar, aí aquilo vai virar uma árvore, e lá na frente vai dar fruto, né? Isso não tem atalho. Não tem bala de prata, não tem hackzinho no meio digital. Não tem. Não tem chat GPT. Não tem chat GPT. Isso é fruto de trabalho. Isso é fruto de trabalho, de honestidade, de ética, e que, naturalmente, os frutos virão. Talvez não é uma árvore bombada de frutos, carregada, mas ela é perene, ela é constante ali na época certa, ela vai frutificar. E vem da infância, né, Lura? E você vai indo. E aí você tem o brilho nos olhos de estar fazendo aquilo que você gosta e usufruindo do privilégio
da sua semeadura, né? Então, falta isso, falta isso para mim. A gente está perdendo isso na medicina, a gente está buscando muitos atalhos, a gente está se comparando a médicos de outras gerações que ganhavam, que o fruto chegava muito rápido, que o momento não é mais esse. O trabalho é desde sempre, né? Eu fui educado numa família que não tinha férias. Eu ia para a loja do meu pai com 8 anos, fazer romaneio. Eu estudava, eu ia para a igreja, tocava. E o inglês, meus amigos ficavam o dia todo brincando. Eu não, o meu era 5 horas, eu tinha que ir para o inglês. Então, assim, quando você aprende inglês antes, quando você, né? Aí eu já falava inglês, daí eu já pude fazer francês. Aí eu fui estudar italiano. Então, assim, minha vida é de bastante trabalho. Hoje a gente já tem algumas situações de privilégio mesmo, sim, né? Sim. De um dia igual eu venho hoje para cá, né? Que você pode sair, que você não precisa atender, que você não tem um patrão que está mandando, não, você não pode ir para lá gravar um podcast. Então, assim, eu tenho autonomia. A busca da autonomia com responsabilidade, Lorenzo, é algo que tem que estar na mente das pessoas. Perfeito. É autonomia com responsabilidade. Por que o adolescente vive em crise? Porque ele quer ter autonomia, mas ele não quer ter responsabilidade. Né? Por que o adulto é chato? Porque é muita responsabilidade sem autonomia. Então, assim, este equilíbrio, ele também está presente, pode estar na vida do médico. A gente vive, né, uma situação de muitos vínculos. Eu tenho vários tipos de vínculos. Né? Eu trabalho bastante online. Ontem eu tive reunião toda segunda das 8 às 10. Né? Num curso de especialização. E a gente está estudando sempre, né, parceiro? A gente não tem essa opção de parar de estudar. Né? Então, a melhor versão de mim passa por um processo de ressignificar e de buscar realmente conhecimento, habilidades, atitudes para uma atuação competente. E a atenção domiciliar é, sim, um nicho que envolve isso, essa questão da tecnologia, do dado, da gestão, da venda. Né? Então, isso tem que estar presente. Quando eu vou fazer o seguro do meu carro, eu tive que estar lá, eu liguei meu irmão que vende meu seguro, falei assim, Giovanni, precisa pôr comercial, porque eu faço atendimento domiciliar com o meu veículo. Né? Então, você precisa pensar, você não pode vacilar, isso envolve gestão do cuidado. Não é, não, vou na casa dos outros fazer consulta, não é assim. Perfeito. Você tem que saber os limites que isso tem, o envolvimento, né? Porque não é algo assim, né? Que todo mundo quer fazer e sai fazendo de qualquer jeito. Sensacional, cara, muito bom esse papo, parabéns, eu acho que a gente falou um pouco de atenção domiciliar, que muitas mudanças ainda virão, não dá para se sustentar na base da judicialização. Não dá. Vamos precisar de profissionais comprometidos para retirar atritos, melhorar processos neste pilar, a atenção domiciliar. E o médico pode aproveitar, sim, oportunidades, desde que ele acredite lá na semeadura, né, e na colheita. Não existe atalho e não existe bala de prata. Obrigado aí pela sua presença aqui e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, viu, Lorenzo, todos que estão nos ouvindo. Realmente é uma área que eu acredito, que eu amo, e a gente agindo, né, respeitando os princípios, as normatizações, as competências necessárias, sem dúvida alguma, pode ser um terreno muito fértil para os profissionais de saúde, para quem também visa ganhar recursos, mas equalizando, né, buscando atender as necessidades de saúde, né, e de cuidar. Eu acho que a gente que gosta de cuidar precisa lembrar da atenção domiciliar como recurso. Sensacional. Meus amigos, chegamos ao fim. Quando no começo você escutou, aqui você vai aprender e se inspirar para transformar a saúde. Então tem uma oportunidade aqui em cima da mesa e a inspiração, a gente falou sobre ela. Obrigado pela sua audiência, compartilha, coloca aí nos seus grupos de WhatsApp, dá like, segue, estamos no YouTube, em todas as ferramentas de podcast aí que você pode imaginar. Sua audiência é muito importante, seu feedback mais ainda. Obrigado pela sua audiência. Até a semana que vem.